Olá a todas, olá a todos, eu sou o Victor de Freitas, jornalista do portal Agora RS, e este é mais um episódio do nosso programa de debate esportivo, o Futebol Agora. Eu converso aqui com meu colega e também jornalista do portal, Vitor Arruda. E aí, Vitor, tudo bem? Como é que foi esse fim de semana? Olá a todos, olá a todas. Foi um final de semana ótimo. Comemoramos o dia da pizza, né? A redação toda reunida. Show de bola. Foi excelente. E também os colorados também gostaram bastante agora dessa segunda-feira, né? Lembrando que acabamos gravando o programa na terça-feira justamente para poder já pegar o jogo do Inter de ontem à noite e ter assim os assuntos mais completos para falar. E também falar que foi muito legal o dia da pizza, muito bom te ver ao vivo. Muito bom te ver ao vivo, Vitor. Muito legal. Também foi divertido lá, nós todos lá conversando. Sim, grande dia. Bom, então vamos começar então justamente pelo jogo mais próximo, o jogo do Inter. Um jogo nervoso contra o América Mineiro, que o Inter controlou boa parte do tempo, mas o gol não saía. Também era difícil, o América se defendia muito, estava difícil de criar. Mas daí numa jogada de insistência, o Moisés aí, que muitas vezes foi criticado pela torcida, fez o gol da vitória, teve o susto do VAR, mas foi confirmado o gol e o Inter saiu com a vitória e agora é terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. E se a gente pensar, né, que até pouco tempo a gente falava que o Inter podia cair para a segunda divisão, agora está falando que o Inter é postulante a 2 títulos ainda nessa temporada, né, Vitor? O Moisés foi um matador ontem, nessa terça-feira. O David teve 2 boas oportunidades de gol, claras, melhor que o Moisés, a chance. E no último lance ali, o Moisés não perdoou, né? Tão criticado, e já é o segundo gol dele no campeonato. Ele fez aquele gol lá contra o Ceará, lembra que conversou com o Tyson? Sim. Aquela conversa antes do Tyson. E ontem não foi o Tyson que fez o cruzamento? Não, o Tyson tinha saído machucado e entrou Não, agora veio essa entrou o impressão. Maurício no lugar dele. Aliás, as lesões do Inter é um assunto também importante, né? O Inter tá com pelo menos, acho que 5 jogadores importantes lesionados, todos com lesão muscular. Tyson, Bustos, Alan Patrick, e tem mais, René, e tem mais gente. Sim, E o Mano tá tendo que se virar nessa situação, né? E a gente não sabe até que ponto a gente pode responsabilizar alguém por isso, mas é fato que o Inter está com esse problema muito recorrente de lesões que está atrapalhando aí a sequência da temporada, né? é uma pauta bem importante, bem, bem lembrado, porque o Rodrigo Moledo veio de agora e eu achei um erro aquela vez colocar ele de cara ali e depois teve que pedir para sair após a lesão dele. E agora não é só lá na questão do Grêmio, né? Também temos no Beira-Rio essa questão do departamento médico, É. porque já foi aqui ressaltado durante o programa as questões lá do departamento médico do Grêmio. Agora tu levantou um ponto importante aí, só. Não é ou 2 jogadores, Sim, praticamente um time já isso lesionado. isso pode ser também, a gente fala do departamento médico, mas às vezes é também da preparação física também, né? Então Sim, não necessariamente é da parte médica, e pode ser também da sequência de jogos também, né? Pode ser um reflexo da pré-temporada, pode ser muita coisa. Por isso que até levantar um motivo é difícil, né? Mas que é uma sim, coisa a ser analisada e que está atrapalhando o Inter, isso é inegável, né? Mas sim. assim, voltando ao Moisés ali, né? Ele não só já fez o seu segundo gol, como ele vem de uma sequência de boas atuações, né? O Moisés vem jogando muito bem e tinha uma época que se tinha certeza que o René era titular e hoje em dia agora já não se tem essa certeza, né? O Moisés está voltando a cavar seu espaço no time. Ele está indo bem na defesa, parou de errar, está mais atento. Uhum. E uma das questões aí quando o Inter virou lá na Sul-Americana, ele foi um dos grandes responsáveis pela vitória, né, de 4-2 do Inter.
E contra o Ceará, ele já mostrou também liderança, conversando com o Tyson lá, deu para ver que foi uma jogada ensaiada, e ontem também. Tá aumentando bastante o nível. Não vejo mais por que a torcida pegar no pé do Moisés. Sim. Assim como o Daniel também, ontem O Daniel salvou ontem. Salvou. salvou. Talvez agora ele tem falhas pontuais, né, que algumas acabam sendo decisivas, mas ele é um cara, para mim ele é um goleiro técnico, ele só tem que se firmar, ele só tem Sim. que trabalhar para ter mais constância, né? Ele repetir sempre atuações e crescer mais nos momentos mais importantes, né? Mas ferramentas eu acho que ele tem. Tá, daí agora, tipo, como a gente botou a questão do departamento médico do Inter, agora eu te pergunto, não tem que trabalhar também a questão do treinador ali de goleiros ali também, analisar também essas questões técnicas? O Pavan, que é o treinador do Inter, é um cara de excelência, é um cara que todo mundo fala que é um dos melhores do país, se não o melhor, né? Mas eu acho que isso até é bem trabalhado, é mais característica do Daniel mesmo, né? Porque ele é um goleiro relativamente jovem, né? Eu acho que Sim, isso também é uma questão do cara ir pegando casca. E quanto mais momentos decisivos ele vive, mais ele cresce, né? Tu tem que. Às vezes é só com a experiência que tu pega isso, né? Não é nem uma questão de treino, é uma questão de vivência. Tem coisas que tu só pega. Uh, por exemplo, o Klemer, quando foi campeão da Libertadores do Inter em 2006, ele já era um goleiro veterano quase, né? sim, E cresceu naquela hora. No chute do Deco, lá no Mundial. Às vezes o jogador precisa também dessa vivência de jogos desses. Tem coisas que só dentro de campo tu adquire, né? E eu acho sim. que esse é o caso do Daniel. Uma coisa que eu reparei, teve pênalti para o Inter contra o Ceará, que era o Kehler. Uhum, Eu fiquei cuidando para que lado o goleiro ia pular. Ele pulou para o lado que foi a bola. Daí, ó, já vi uma diferença. Daí o Daniel fez pênalti aquele dia contra a Universidade Católica. Eu vou ficar cuidando para que lado o Daniel vai pular. Pulou para o mesmo lado. E uhum, isso não vinha acontecendo antes. sim. Me lembro que o Lomba O pulava Lomba para um nunca lado, acertava canto. nunca se, nunca, nunca. Uhum, E isso daí foi uma vez questionado. E o treinador de goleiro, que não está passando orientação, porque o Dida falava, né? O goleiro tem que ficar parado e esperar. sim. Eu acho que é o Goicoechea, o goleiro argentino, aquele que falava. Se não me engano, era o Goicoechea, posso estar errado, mas ele dizia que eu só pego os pênaltis mal batidos, porque Sim, eu fico esperando e quando o cara escolhe o canto, eu salto. Se ele chutou mal, eu pego. Então, ou seja, se o cara bateu bem, é difícil tu pegar, mas agora, se tu esperar, definir o canto depois do batedor, tem mais chance de pelo menos acertar o canto e pegar o pênalti. sim. O Marcelo Lomba, não me lembro do Marcelo Lomba pulando para o mesmo lado que a bola, é sempre para o lado oposto. Uhum. E o Daniel também foi bem tranquilo naquele lance lá que passaram mal para ele a bola. E ele soube ir direto com as mãos, não chegou afoito de carrinho, porque vejo que aquele dia contra o Universidade Católica lá, o Universidade Católica já é a segunda vez que tu não me corrigiu, Vitor. Colo-colo. Colo-colo. O colo-colo. Corrigido, Contra o colo. colo-colo. Contra o colo-colo. Eu falei lá que o Moisés é um dos responsáveis. Acontece, aqui É é colo-colo. estamos fluindo. E daí ele foi bem afoito, né, contra o Colo-Colo. E ontem teve Uhum. a tranquilidade de ir bem certinho na bola. Sim, justamente porque esses jogos, eu acredito assim, tipo esse contra o Colo-Colo, que é um jogo muito decisivo, que é um jogo muito marcante, é o momento que o jogador cresce. De repente, agora Sim, ele tá mais talhado para jogos decisivos do que antes. Porque esse tipo de jogo, ele atravessa a carreira de um jogador, né? Ele nunca mais vai esquecer aquele dia. sim. Ele podia ter sido. Ele podia ter saído daquele jogo, tanto que ele chegou a ser vaiado naquele jogo, né? Eu acho que foi, né? Foi vaiado. Foi vaiado. E daí.
e ele poderia ter saído como vilão da história, o cara que fez o pênalti logo no início e botou tudo a perder. E aí, não, aí o Inter se recuperou, então... Mas É, eu te digo uma coisa, se o Daniel não fizesse aquele pênalti, não sei se o Inter ia ter aquela ambição para virar logo o resultado. sim, deu uma indignação, né? Sim, deu uma indignação, daí a vaia contra o Daniel acho que deu mais uma indignação nos jogadores. Daí o Daniel passou de meio que de vilão aí para herói, né? É, exatamente. Vendo para outro lado de ponto de vista. E Mas o o que eu ia falar é que nesse contexto cresce o Daniel. Outro motivo além do jogo talhado, assim, do cara tá talhado para a situação, é que tu vê, cresce o Moisés, cresce o Daniel. Tu tem outras afirmações individuais, por exemplo, o Pedro Henrique jogando muito. Tu nota que todo o time cresceu daí, e quando todo o time cresceu, tu tem que atribuir isso ao treinador, né? A chegada do Mano foi decisiva e mudou o Inter de patamar, assim, de parâmetro, ao ponto de que todo mundo que tá entrando melhor do que entrava antes, né? é o único que não está aproveitando bem as chances, assim, é o David. É, Teve mas aí o duas David ele não é oportunidades. tá se confirmando que foi um investimento que eu achei vendo os vídeos, porque às vezes a gente se engana vendo o vídeo de jogador, né? Sim, Quando eu vi os vídeos eu pensei, foi um bom investimento, porque ele tinha bons lances e tal, mas o Inter tá se comprovando que o Inter talvez tenha gasto dinheiro demais com ele. até E o mas outra coisa importante é que ele está sendo escalado fora da função dele. Ele não é centroavante, ele não é o último homem e está sendo escalado ali quase que como uma improvisação, porque não tinha o sim, alemão e tinha que escalar alguém, né? E aí ele é acaba porque sendo meio que posto na fogueira, porque ele não é dali e tem que fazer aquela função. Então sim. cai jogadas para ele que ele tem que finalizar e não é a dele, né? É o Mas cara que era para ser, não está sendo, é o Wesley Moraes. outro que não comprovou também. E que Sim. escancara, né, a necessidade que o Inter tem de contratar um centroavante e que está se mostrando muito difícil, ao ponto da gente não ter certeza se de fato o Inter vai contratar alguém de peso, porque o mercado está escasso, né? O Inter tentou É, o Yuri preferiu o Corinthians, tentou, acho que até contratou o Damião, também não deu certo. Então, é, o Inter precisa muito dessa posição para sequência e não tá achando. Isso é bem perigoso pro decorrer da. Se o Inter quer ser campeão de alguma coisa, e pode, é bem relevante que traga alguém nessa função. é porque não dá para manter de novo. Até a gente comentou antes, fora do ar ali. Ontem a torcida levando aquele pavor de novo, dependendo de Wesley, Sim, no David, que é. começou, o Wesley entrou depois, e agora do xodó do Abel Braga ali, Caio Vidal. Mano. Ah, do Abel Braga. Acho que era do. Sim, É, não dá. É ruim depender dos três jogadores. sim, é que o grupo do Inter ainda. Pra tu ver, isso é um pouco consequência também das lesões, né? Porque Sim, porque para essas funções o Inter teria o Alan Patrick, teria o Tyson, teria o Wanderson, teria na lateral ontem jogou. O Heitor não foi mal ontem. O Heitor jogou razoavelmente bem ontem. Mas teria o certo é ter o Bustos. Tu sim. tem, enfim, teria várias opções não fossem as lesões, né? E aí todo Sim. mundo se machuca e tu tem a sequência de jogos, se bem que não tem ninguém poupado, né? Não tem ninguém poupado, mas tu tem gente de fora. Então, É o, e acaba tendo que recorrer a jogadores que já não deram certo, que não deram sim. resposta, mas é o que tem para hoje, né? E da base não vem ninguém também, né? Não É. vem. Não, da base Não, veio o Estevão, mas também só. sim, Tentaram mas O Cadorini não deu certo também. sim, ainda mais com aquela expulsão lá contra o Ceará, né? Uhum, Pegou o jogador pelo pescoço ali, bem dizer, uhum. e não está aproveitando. É bem lembrado, esse jogador aí também foi bem no sub-20, mas não está aproveitando a oportunidade no principal, né? Sim, O Inter vai ter que ver nesses pontos aí, né? É importante, porque é o ataque, né? É o ataque, tá? Que precisa.
fazer gol é na parte que está tendo problema. E ontem, se não fosse o Moisés, aos 49, o Inter não ia conseguir essa vitória. Aliás, o Daniel também, né? Salvou lá. Foi o Moisés salvando o Inter com um gol no final e o Daniel salvando lá atrás. Dois que até pouco tempo eram bastante questionados. Sim. Pra tu ver como o futebol dá essas oportunidades do cara um dia tá por baixo, outro dia ele tá na redenção dele. Por isso que Futebol. porque as pessoas assistem, porque é uma fonte inesgotável de boas histórias. Sim. E é uma boa ressalta aí, essa da questão do questão física do Inter aí é uma pauta boa, o pessoal aí analisar e colocar até para a direção do Inter aí, sentar com calma, aproveitar. Agora vai ter alguns momentos aí de folga, né? Para voltar, pelo menos, com um time titular para a Sul-Americana. E o Inter vai ter uns jogos difíceis também, né? Atlético Paranaense, Palmeiras, A São sequência do Paulo. Inter, Atlético Paranaense no sábado, dia 16, às 4h30, lá na Arena da Baixada. Depois tem Inter e São Paulo na outra quarta-feira, dia 20, às 8h30 da noite, no Beira-Rio dessa vez. E Sim, depois do São Paulo tem o Palmeiras lá no Allianz Parque, às 4 da tarde, no domingo, dia 24. Tem uma sequência só com a ponta de cima da tabela, do 6 para cima. O Atlético Paranaense é sexto, o São Paulo é sétimo e o Palmeiras é o líder. Então mas é só confronto direto, né? como Só é que tá a tabela hoje do Inter? Foi a tabela tá terceiro. assim, ó. Palmeiras em primeiro com 30 pontos, Corinthians em segundo com 29 pontos, Inter em terceiro com 28, Atlético Mineiro em quarto com 28, Fluminense em quinto com 27, Atlético Paranaense em sexto com 27, e aí tem um hiato e o São Paulo aparece em sétimo com 23. O Inter já está, digamos, consolidado entre os 6 primeiros. Assim. Sim, mas aí são 2 pontos de diferença, né? Para o líder é 2 pontos de diferença. Daí, quantos 2 pontos o Inter perdeu no Beira-Rio antes da chegada do É, o, Mano? o Inter, mas na própria chegada do Mano, o Mano teve alguns Sim, empates ali, né? sim. O Mano empatou com o Avaí no Beira-Rio, né? Até o Mano se firmar, teve uns percalços ali. Se, E, imagina mas, se eu ganhasse do Bahia, aí já ia estar dividindo a liderança. Viu como sim, é, é ruim perder 2 pontos em casa? sim. Claro que é um clichê, mas é verdade, né? Todo jogo do brasileiro, ele é uma final, né? Porque 3 pontos Sim, contra o Avaí e 3 pontos com o Palmeiras é praticamente a mesma coisa. Tu tem que ganhar 3 pontos. sim. Então, tu ter um jogo desses que em tese é mais fácil em casa, tu não pode, se tu pretende ser campeão, tu não pode perder a oportunidade, né? E ontem, por pouco, não passou essa oportunidade, né? É. Mas tu acha, para finalizar o Inter, tu projetando aí esse resto de temporada aí, já podemos o Inter passar esse medo de que o Inter não fosse brigar por nada, que o Inter ia cair. Tu acha que é possível o Inter sair campeão de alguma dessas duas competições? Sim, eu vejo como possível. O que o Inter jogou contra o Colo-Colo, se tem a mesma pegada, tem uma. Assim, se fosse apostar, apostaria 90% que o Inter chega na final e se manter também esse ritmo no Campeonato Brasileiro, claro que é difícil, mas eu vejo ali o Inter brigando para ficar entre os 4. Eu acho que com o grupo que tem hoje, dá para chegar na final da Sul-Americana e conseguir vaga direta na Libertadores no Brasileiro. Se para ser campeão, eu ainda acho que tem que dar uma reforçada no elenco. Sim. Um lateral direito reserva para o Bustos, ou para brigar de posição para o Bustos, um centroavante, talvez mais. Um jogador de lado eu acho que o Inter já está razoavelmente bem, mas um lateral direito para substituir o Bustos. Não sei se zagueiro o Inter precisa, porque tem o Mercado, o Moledo, Então, o Vitão, então talvez mais um zagueiro, não sei, talvez. Mais o principal é o homem de frente, o cara que vai fazer os gols. sim.
Esse aí, o Inter, se trouxer essas posições, o Inter tem mais chance de brigar pelos títulos. O Inter vai ter que achar um jogador digo ali, pelo menos no ataque, mesmo estilo do alemão, né? Aquele que não desiste da jogada. É. Ali, um daqueles que um jogador que fez o gol contra o Juventude, quem é que fez o gol contra o Juventude agora? Oi? Não lembro do jogador que eu vivo, que eu falo, ressaltei no programa passado que tinha que estar no Inter. Não. Ah, o Léo Que fez Gamalho. Léo sim, que Gamalho fez o gol contra o Juventude. fez gol contra o Um, Juventude. um atacante desse estilo aí, É que o Inter eu, precisa. eu acho que esse cara, projeto algumas qualidades nele, nesse tipo de jogador. Tem que ser um finalizador, tem que saber fazer gol, mas eu não gosto de jogador de frente que não tenha mobilidade. Cara que fica muito, tipo, por exemplo, Wesley Moraes. É um jogador que não fez gol ainda, mas tu vê que ele é um jogador mais parado, que ele é um cara que Sim, não tem muita mobilidade. Por exemplo, um dos meus atacantes dos sonhos, assim, que eu achava quando jogava muito bom, Nilmar, jogador de frente, jogador fazedor de gols, mas que velocidade. tenha velocidade, tenha drible, ele não pode apanhar da bola. Ele tem que saber jogar Sim. futebol também. Só que esse é um cara muito escasso no mercado. Quem é que tem? Tinha o Yuri tem essa característica. Mas tirando o Yuri, quem é que tem? Quem é que pode ser? Não tem Que que pode vir? analisar bem aí. Porque os que tem no mercado, tu não traz só pelo salário, tu tem que pagar uma multa, alguma coisa assim, que às vezes é muito alta, né? E o E Inter não como tem para esse tipo de contratação. E como tem jogador que apanha da bola, hein? O Juventude é campeão. O Juventude é campeão. Sim. Mais uma vez, essa semana, hein? O Chico apanhando da bola. Ah, é. Não, e que coisa, e foi muito frustrante, né? Sair ganhando de 2-0, tá no controle do jogo, a Sim, torcida jaconeira achando que ia ser dessa vez e perde o foco, cai o desempenho no segundo tempo. E aí o seu Léo Gamalho e o Adrian Martinez empatam o jogo e saiu com sabor de derrota pro Juventude, né? sim, Que só não foi porque para a lanterna porque o Fortaleza empatou com o Palmeiras. Se o Fortaleza inventasse de ganhar do Palmeiras, o Juventude ia ser lanterna. porque aquela vez a gente conversando aqui, tu falou que o Juventude contra o Atlético Mineiro, no mínimo, tinha conseguido um empate. Não, A derrota, eu tava projetando derrota, sim, mas eu achava que um empate contra o Atlético já era baita resultado, porque o Atlético é muito sim, melhor. Então, mas não veio, né? sim. Daí o jogo era contra o Curitiba. Daí sai ganhando 2-0. Torcida dá aquele respiro. É hoje, é hoje. Daí É. depois entra desligado. Daí eu vejo lá o Chico novamente pegando a bola, tropeçando. O Chico é de um jogador assim que eu não consigo entender como é que treina bastante, tem toda uma orientação. Daí na hora que pega a bola para ir sozinho no ataque, ele é um daquele jogador que fica se enrolando, tropeçando com a bola, esperando receber uma falta. Foi até um lance meio engraçado lá, o juiz ficou meio olhando para ele assim, tipo, daí depois acabou marcando falta lá pro Juventude, Uhum. mas o Chico ali saiu arrancando sozinho com a bola no segundo tempo e tropeçou. Daí ele levantou a mão ali pedindo falta, daí viu que não tinha ninguém ainda em volta dele. Aí deu tempo do jogador do Curitiba vir disputar a bola com ele. E ele ficou ali deitado, disputando a bola ali. Daí o outro companheiro do Juventude veio e o jogador do Curitiba fez falta nesse companheiro do Chico ali. Mas foi meio vergonhoso até pro juiz ali, né? Sim. Eu acho que o Humberto Loser tá tentando, assim, se virar com o que ele tem, né? Porque até Sim, o Chico começou no banco, né? sim. O Humberto preferiu o Oscar Ruiz, depois o Chico entrou no lugar do Oscar Ruiz. O Humberto Loser entrou com o Edinho também, acho que ele tá tentando achar uma melhor formação Mas eu acredito se e... ele não tivesse trocado,
tipo, ter feito que nem o Diego Aguirre, não vou mudar ninguém. Lembra aquela vez que o Diego Aguirre não mudou ninguém no É. Inter lá? Se fizesse que nem ele, ia conseguir manter os 2-0, porque o Juventude estava com uma pegada diferente no primeiro tempo. Sim. E agora, estamos indo agora para o reto final. O que o Juventude vai ter que fazer agora? Vai ter que vencer pelo menos umas 8 É, partidas. o Juventude, para não ser rebaixado, vai ter que fazer campanha de Libertadores. Porque ele já está a 7 pontos do Avaí, que é o primeiro não rebaixado. Ou melhor, 6 pontos. 6 O pontos. Juventude é o 19º com 12 e o Avaí 16º com 18. E Eu, se viesse essa... para sair, só para ter uma ideia, para o Juventude sair da zona de rebaixamento, ele tem que ganhar 3 partidas seguidas e o Avaí, digamos que seja o Avaí, ou o América Mineiro, que tem 18 também, não pontuem praticamente. Então, tá ficando cada vez mais difícil. Eu tô quase jogando a toalha para o Juventude, infelizmente. E Sim, eu, era um ano que a expectativa estava por brigar pela uma vaga na Sul-Americana. A Juventude ficou de fora. Era esse objetivo nessa temporada, até que a direção chamou 14 jogadores e deu tudo errado. Tá dando tudo errado. Ainda continuo vendo o Juventude como um grupo limitado. Ficou essa questão aí, tá ganhando 2-0, daí o técnico do Juventude ele teve que mudar as peças e o Juventude decaiu. sim. Tem que ver se não é já essa questão de nervosismo batendo já nos Eu jogadores. acho que é aquela coisa que as pessoas falam, né? O Z4, ele tem um centro de gravidade, assim, né? Quanto mais tu cai dentro dele, mais ele te suga, assim, né? Eu acho Sim, que quanto mais afundado tu tá na zona de rebaixamento, mais difícil é tu sair dela, assim, até pro psicológico, assim, porque vai ficando cada vez mais aquela sensação de impossível e as coisas só vão piorando, vai batendo nervosismo, a baixa qualidade técnica aparece, tu vê que os adversários são melhores, então olha, só uma coisa muito, o Juventude é um dos times que praticamente já está na segunda divisão em tu 2023. consegue ver qual é a sequência aí do Juventude? Juventude? Juventude joga na no domingo, dia 17, contra o Goiás, no Alfredo Jaconi. Esse é jogo para ganhar, esse jogo dá para ganhar. Apesar que o Goiás é um time parelho com o Juventude, mas Sim. não é dos times mais fortes do campeonato, né? Então, Daí aí também a torcida também tem que comparecer e encher, né, o estádio para fazer um esse é um jogo, caldeirão. esse é um jogo para o Juventude ganhar. Domingo, dia 17, horário bom, às 11 da manhã, no Jacone. Eu gosto desse horário particularmente, acho legal, Gosto? principalmente quando não é no verão. Eu, no alto do verão é ruim um jogo essa Sim. hora, né? Mas no inverno não tá tão frio, eu acho. Se for um dia bom também, né? Se não for um dia de chuva, mas enfim, acho que é um jogo pro Juventude ganhar. Domingo, dia 17, às 11 da manhã contra o Goiás no Jacone. Depois, o Juventude, daí tem um jogo difícil. Na quarta-feira, dia 20, contra o Flamengo, lá no Mané Garrincha, às 8h30 da noite. Então, esse já é um jogo que a gente não. É, Difícil projetar uma vitória, né? e o Mas Flamengo tá mordido para aquela questão lá que o jogo do Juventude foi na chuva aí. é. Lembra? Foi no horário lá também, às 11 horas da manhã, que o Juventude. Sim, e o Flamengo já conseguiu. O Flamengo tá jogando mais agora com o Dorival, né? O Flamengo Sim. vinha mal com o Paulo Souza e o Dorival deu uma ajeitada, o Flamengo tá melhor. Então, é difícil esse jogo. Depois, para encerrar o turno, o Juventude joga contra o Ceará no Alfredo Jaconi, às 4 da tarde, no domingo, dia 24 de julho. O que eu vejo aí, Juventude, no mínimo, vai ser 9 pontos. Eu vejo o Juventude ter a obrigação de fazer 4. Sim, Ganhar, ganhar contra o Goiás, daí contra o Flamengo já se espera uma derrota. e daí empata com o Ceará. Ceará. Dá para empatar, porque o Ceará não é mau time, né? O Não, Ce... não é um mau time. Não, apesar que o Ceará é o primeiro time da zona de rebaixamento, né? Sim.
e brigar lá com o Ceará por pelo menos um ponto, mas tem que vencer contra o Goiás. Daí, Uhum. conseguindo 4 pontos, o Juventude está com 12, vai para 16 pontos. Vai para 16, 15 pontos. Vai para se ganhar do Goiás vai a 15, se empatar com o Ceará vai a 16. 16 pontos. É. É ruim, né? O futebol já apostando, como antes falando contra o Atlético Mineiro, já planejando uma derrota, mas é a realidade, né? Quanto o Flamengo vem num bom momento aí com o Dorival, Sim. não, ou só se for um dia iluminado De do iluminado, Juventude, né? Bom, daí porque aí se ganhar do Flamengo, vai embora, né? Aí vai daí. embora. Vai embora, mas a projeção aí é obrigação do Juventude estar 4 pontos. Eu tenho notado que faz falta o torcedor do Juventude também fazer uma pressão lá no. Fazer um clima de final lá. Sim, tá faltando comparecer a torcida do Juventude mais, como estava antes faltando aqui no em Porto Alegre do Inter, né? Porque a gente vê que a torcida faz diferença. Depois a gente vai falar do Náutico e Grêmio. A torcida fez uma diferença ali, foi no apoio. Uhum. Está fazendo falta isso daí na questão do Juventude. A torcida vai ter que abraçar o time ali no. Vai ter o contra o Goiás, 3 vitórias, 3 pontos importantes, para depois voltar no segundo turno com tudo, né? Porque vencendo jogos em casa. Porque o Cuiabá roubou pontos do Juventude dentro de casa. Ganhou, e são times que eu vejo no mesmo nível do Juventude. Sim. Bom, e agora o Grêmio, então, né? Falamos do Juventude, falamos do Inter, e vamos dar uma apanhada de tudo que tem sido debatido do Grêmio e já projetar também as próximas rodadas aí da Série B. Grêmio que está agora, depois de muito susto, muita preocupação em torno das atuações, parece que o Grêmio está se consolidando, pelo menos no G4 da Sim, competição, e já encaminhando a vaga na Série A de 2023. Não é o melhor dos mundos, não é o melhor Grêmio, não são as melhores atuações, nem sempre é uma grande atuação, mas pelo menos consolidado entre os quatro o Grêmio tá, né, Vitor? sim, mas após o Náutico, o jogo contra o Náutico na coletiva, o Roger falou que o Grêmio partida, fez a melhor partida depois do Grenal. Aquele Grenal que o Grêmio ganhou de 3-0. E ele ressaltou essa vitória, lembrando ali, falando que o Grêmio fez exatamente uma partida excelente como foi contra o Inter, aquela de 3-0. E nessa partida contra o Náutico, quem foi um grande reforço ali foi a torcida, né? Que apoiou, não vaiou, aliás, só vaiou o Elias, mas mas apoiou a torcida bastante. Mas falando em Elias, tu acha que as vaias valem? O que eu digo sobre o Elias é o que eu digo sempre. Eu acho que o grande problema do Elias é que ele foi bem no Gauchão jogando de centroavante. Claro, são jogos de exigência menor, né? O Gauchão tem uma qualidade técnica inferior. Mas, pro meu gosto, o Elias é mais centroavante do que jogador de lado. E eu acho que quando escala ele de lado, tu prejudica ele e prejudica o time. E não que ele seja um grande jogador, é o que eu digo sempre, ele não é um craque, mas eu acho que ele rende mais de centroavante do que de ponta. Mas não é um craque, né? Não é um cracaço, mas eu acho que não acho que seja. Porque às vezes quando tu vai a só um jogador, escolhe um cara para vaiar, tu tira ele para Cristo, muitas vezes tu é injusto, porque ele não é. O Elias não é o principal problema do Grêmio, né? É, o, sim, concordo contigo, né? O principal problema, mas o questão é que a torcida que está no estádio quer ver gol. Uhum, Então, o Elias recebe a oportunidade cara a cara com o goleiro e novamente perde o gol na frente da torcida. uhum. É o coração acelerado, né? Tu tá ali na hora, tu te enraivece, né? Sim, fica ali, tu quer ver gol, né? Mais contra o Náutico jogando na arena, né? Uhum. Tem um certo duelo entre os dois, né? Na Batalha dos Aflitos. Mas eu tenho palpite que o Elias ainda vai fazer um gol importante.
O Roger falou que o Grêmio vai abraçar o Elias, tudo. Uhum, Eu vejo que o Roger tem que fazer a mesma coisa que o Mano fez com o Estevão. uhum, Tem que dar uma segurada nele, dar uma trabalhada a mais, dar uma conversada, porque a torcida do Grêmio vai continuar indo na arena, vai cada vez mais exigente. E daí, se o Elias resolve entrar e dar mais uma vez aquele apagão lá na frente e errar um gol lá, um jogo uhum. decisivo, tem que dar uma segurada e colocar o Elias jogar nos jogos fora de casa, para Sim. ter. Ou botar, por exemplo, assim, tá jogando contra o Náutico em casa. Aí já tá ganhando de 2-0. O resultado tá encaminhado, o estádio tá lotado, em festa. Bota o jogador só para ele entrar leve. Tu entra num momento do jogo que o Sim. jogo tá leve, né? É, mas E não... mas o momento que ele entrou já tava 2-0 já, né? Aí o pessoal vaiou, então o pessoal tá de Assim, perseguição, pô. já tava 2-0. E é o lance ali, ele chutou em cima do goleiro e a bola veio pro Diego Souza e o Diego Souza pegou o rebote e chutou para fora, né? Uhum, E ali que a torcida ficou mais indignada, assim, digamos. uhum, Mas eu vejo que é uma vaia tipo, acorda, Elias. Como tu sim, destaca que o jogador aí foi um grande destaque no Campeonato Gaúcho, é um jogador que tem a crescer, mas tem essa questão, né? O Roger, coisa que eu já falei, né? Vocês lembram lá nos programas anteriores? uhum, O Roger vai ter que conversar com o Elias por durante a Série B. Ele não me parece, às vezes, um jogador ligado. E sim. agora tá dando nisso, tá se comprovando em campo. Mas eu vi duas atuações, não é que sejam grandes atuações, mas acho que os dois nomes que eu destaco do jogo contra o Náutico, um é o Ferreira, que estava de fora, né, e fez acho que fez gol depois de muito tempo, e o Jeromel, né, que a torcida do Grêmio vai à loucura com o Jeromel, porque ele garante a defesa ali atrás e ele é um dos donos do time, né? O Jeromel tava chutando a gol, driblando, no segundo tempo lá, fez um bonito, pegou a bola lá na defesa, saiu, arrancou e fez um cruzamento excelente assim pro companheiro lá no ataque, mas não resultou em gol, mas foi aplaudido na arena. E no primeiro tempo ele foi um dos jogadores que arriscou a gol, né? Ninguém estava chutando contra o Náutico. Ele Sim. foi lá e chutou. Sim. Tá? Eu tava vendo até nas redes sociais depois, tinha gente dizendo que ele era o melhor zagueiro da história do Rio Grande do Sul, não sei o quê. Aí os colorados já enlouqueceram, já falaram, e o Índio, o Figueroa, não sei o quê. Tava todo mundo louco, né? Mas, Sim. Ah, essa discussão é boa também, né? Se em que posição o Jeromel tá na história dos zagueiros do Rio Grande do Sul. o Eu sou Jeromel, saudoso, né? Eu acho que, por exemplo, tu pega um cara, o Figueroa, a gente sabe que tinha história de ser escolhido o melhor jogador da América. Tu sim. pega, por exemplo, os zagueiros do Grêmio como Ancheta, De Leon, é difícil colocar Rivarola, Rivarola. Eu acho difícil colocar o Jeromel. O Jeromel tem Libertadores, já é um jogador vencedor, mas eu sim. sou meio pé atrás para botar no mesmo patamar desses grandalhões aí, né? É que o Rivarola foi um grande zagueiro no Grêmio também, né? Tem destaque. E agora, falando em zagueiro, e o Kahneman, Ah, do é, sim. que Mas é uma das histórias mais comentadas aí, né? Que o Kahneman já estava machucado, aí agora não se é, sabia agora se agora e o Kahneman tem contrato até o final do ano só, né? sim, ele já pode assinar acho que ele já pode assinar um pré-contrato, né? Alguma coisa assim. Mas tem uma discussão, né? Se o Grêmio se tem se discutido muito se o Grêmio deve renovar com o Jeromel e com o Kahneman, porque é Sim. caro e porque até que ponto vale a pena, já estão há muito tempo no clube, são jogadores de mais de 30 anos, o Jeromel ainda é um pouco mais velho. Então, tem toda essa discussão e agora tem essa história do Kahneman que já estava há um tempo parado, já vem jogando pouco. E aí teve esse acidente doméstico, problema com o forro dentro da casa dele e só vai voltar em agosto, né? Então,
É, e, E e tem outra. isso meio que só fomenta essa discussão. É um acidente doméstico, o Kahneman não tem culpa. Sim, As pessoas às vezes criticam, como assim? Mas se acontece um troço desse na tua casa, quem é que não vai estar sujeito a uma sim. lesão, uma coisa, né? O jogador É uma é pessoa. como nós, é uma pessoa, né? Não É, é um. exatamente. É Mas uma aí tem gente pessoa. que já fala, mas a discussão é essa, né? Se o Grêmio deve renovar com Jeromel e Kahneman ou não. Sim, é que o assunto que estava forte nos bastidores ali da imprensa é que o Kahneman tinha recebeu uma proposta da Arábia Saudita, né, Sim, para atuar por lá. Daí tem tudo isso, né? Será que realmente recebeu? Se não, ou é daqueles assuntos lá que os empresários largam para a imprensa nos pra bastidores para imprensa. botar fogo no Sim. parquinho? Tem tudo isso, né? Olha, eu Porque, acho que é uma situação, essa da renovação do Jeromel e do Kahneman é difícil justamente porque, de fato, eles são. Boa parte da folha do Grêmio é para eles dois, eles ganham bastante dinheiro. Assim, eles merecem, eles têm um histórico vencedor, mas é bastante sim, dinheiro, a gente não sabe até que ponto o Grêmio vai ter como bancar o salário dos dois. Mas também são jogadores, por exemplo, o Kahneman até é relativamente novo, né? O Kahneman tem 31 anos, mas o Jeromel tem mais idade, né? Então a gente não sabe até que ponto. mas o Jeromel no pique que tá aí vai até 50. Sim. E tem qualidade para bancar isso, né? Pô, Eu. O Jeromel tem que dar uma aula pro Maurício. O Maurício é um jogador que entra cansado e o Jeromel é daquele, se tiver prorrogação, joga tranquilo. Sim. Joga 180 minutos tranquilo. E. Mas eu não sei o que eu faria. Eu tenho bastante dúvida nesse assunto, na verdade. Mas eu acho que eu renovaria. A princípio, eu renovaria com os dois. É que os E. dois ali são parceiros, é, é uma dupla que se conhece. E, e quando não tiver o Jeromel, para, digamos, se machuca, quem é que vai ser o líder da defesa? Tem que ter É, o Kahneman. sem dúvida. Tem que ter o Kahneman para ser o xerife ali, né? Porque o Grêmio ainda não tem uma pessoa sem ser o Jeromel como líder. Tá? É uma carência. É o Jeromel que é um grande líder ali. Quem é que vai ser comandar ali? Quem é que vai gritar com os jogadores de defesa? Quem é que tem? Uhum, Eu vejo, concordo contigo que o Kahneman tem que ter o contrato renovado. sim. Até porque o Grêmio vai ter que passar por uma. Independente do que acontecer em 2023, principalmente se o Grêmio subir, né? Sim, O Grêmio vai ter que fazer uma renovação de elenco, né? Porque é um elenco caro e que não tem se mostrado assim tecnicamente à altura disso, né? sim, O Grêmio, tu vê o time do Grêmio, tu vê que é um time com limitações, né? O Roger tá tendo sim. muito trabalho. Então, vai ter que ser tudo repensado, né? Vários contratos vão ter que ser colocados no fim. Mas tá, É, eu concordo que o Jeromel e o Kahneman, eles não são o problema. Mas agora, que é uma coisa, é um dilema, porque eles realmente é bem caro sim. pro Grêmio manter eles, né? Uma coisa que eu vou agora mudar um pouquinho de assunto aí também é a questão do que está acontecendo com o Gabriel, o goleiro do. Alguns cruzamentos ele tá batendo roupa Uhum, e já vem pelo menos uns 3 jogos assim, né? O goleiro do Grêmio sim. faz defesas importantes, tudo, mas está faltando, parece, aquele time em relação aos cruzamentos. Esse Tá? é um problema que o Grêmio tem, né? Mas é que o Grêmio ainda não conseguiu firmar um goleiro acho que desde que saiu o Groy, o Grêmio não conseguiu firmar um goleiro como titular, né? É que teve depois do Darley também demorou um monte para ter um Sim. goleiro, né? É que demora mesmo até alguém o próprio Groy até se tornar o goleiro, o que é hoje na história do Grêmio, o Groy foi muito questionado, o Groy errou, o Groy falhou. Muito das coisas que Sim, acontecem hoje, por exemplo, com o Daniel no Inter, se tinha com o Groy. Se falava que o Groy era perdedor, não sei o quê, sim. e no fim se tornou. E eu sempre achei ele um baita goleiro.
Sempre achei e o Groy sempre fechava em Grenal. Isso eu lembro. Os Grenais que ele jogava, ele sempre fechava. E É depois que que saiu. né, o Darley foi um grande goleiro, mas quando estava numa má fase, via um Grenal, crescia. Uhum, exatamente. Crescia, e ali ele voltava a ser o Darley, né? E agora o Grêmio tá tentando. Mas assim, pelo que eu já vi do Gabriel Grando e do Breno, eu prefiro o Gabriel. Eu acho o Gabriel mais sólido, assim, que o Breno. E o Gabriel me passa mais segurança. Mas assim, eu acho que nem, é bem parelho, assim, mas eu acho que se eu tivesse que escolher entre um e outro, eu escolheria o Gabriel. Eu vejo que ele faz defesas importantes, ele fecha bem, mas o problema só está sendo um cruzamento. Teve até uma vez lá que ele espalmou errado e o VAR salvou não, marcou um impedimento, mas foi num cruzamento que veio a bola e ele espalmou nos pés do jogador, né? E aí o que eu vejo também não é só a questão no ataque ali do Grêmio, mas também essa questão aí dos goleiros. É a dupla Grenal não É, dando sendo tão positivo nesse momento com os goleiros, deixando meio em dúvida, assim, né? é, é que é uma posição difícil, né? Até alguém se firmar. E não, isso for Sim. ver, é poucos times assim que tem um goleiro muito seguro e bom de bola e tal. É difícil. Essas É, duas posições, né? Goleiro e centroavante, que todo mundo diz que são os mais importantes, tá escasso no mercado, assim, de. até o Everton, que é do Palmeiras, faz defesas milagrosas, mas também às vezes acaba falhando. É, Tá um momento difícil. O Alisson também, né? é. Até o Já, Alisson é questionado, tem gente que não gosta do Alisson. O Alisson é um dos melhores goleiros do mundo e tem gente que não gosta. sim. Imagina o Como Daniel e era, o Gabriel Grando. sim, como tu falou antes também, o Marcelo Groy, a fama era de perdedor, né? E É. agora, Bom, vamos o, fazer uma sequência do Grêmio aqui, então. Só para situar, o Grêmio é quarto colocado da Série B com 29 pontos e hoje está a um ponto do Bahia, que é o terceiro colocado. Ou seja, está bem factível daqui a um pouco o Grêmio passar o Bahia. O Bahia tá empatando, já empatou novamente, agora Empatou com o Vila Nova e o Vasco tem 34. O Grêmio está a 5 pontos do Vasco, que é o segundo colocado. O Cruzeiro, que já tem 38, já está um pouco mais distante. Cruzeiro perdeu contra o Guarani, né? Sim. Eu vi esse jogo aí, Uhum. o, o Van Diesel lá, o, dava tempo, foi uns 12 minutos de acréscimo. Sim. Foi um jogo que a torcida do Guarani já estava louco com o juiz, né? Que aumentando os tempos lá, mas foi um jogo emocionante no final, mas e o Cruzeiro acabou perdendo. Sim. Bom, daí na sequência o Grêmio tem. Próximo jogo. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Próximo jogo do Grêmio é contra a Tombense na Arena, no sábado, agora, 16 às 4h30 da tarde. Jogo para ganhar. Jogo para a torcida ir e ganhar o jogo. E o Grêmio ganhar o jogo bem. Festa na Arena. Depois o Grêmio tem o Brusque fora de casa no dia 19, uma terça-feira, às 7 da noite. O Brusque é 12º, então é outro jogo que o Grêmio tem condição de pontuar ou até mesmo ganhar. Sim, E depois o Grêmio tem a Ponte Preta na Arena no outro sábado, dia 23, às 4h30. Então, ó, eu acho que o Grêmio pode fazer 9 9 pontos, pontos. 9 pontos nos Nove. próximos 3 jogos, com o que vem jogando. Se o Ferreira jogar, se tiver todo mundo, o Sim, time organizado, dá perfeitamente para fazer 9 pontos e, quem sabe, já não ter uma situação ainda melhor na tabela aí. eu estava vendo aqui, mas ainda não tem a projeção ainda. A assessoria da Arena não mandou ainda projeção para quantos torcedores sábado. Mas acredito que a partir de amanhã já começa a mandar. Mas Sim, pelo movimento, como foi do Náutico, dá para apostar mais de 20 mil torcedores novamente, né, sim. na Arena. Agora, Tá sendo. agora a tendência é embalar, né? Começa a vir os bons Sim. resultados, a torcida vai pegando confiança, também o jogo é num bom horário, então tem tudo para ser um dia legal na arena aí para os gremistas. Em campo agora o Grêmio está se organizando. Agora são a questão dos bastidores, né? Qual jogadores que ficam, qual jogadores que vão, porque
Será que o Luan vem mesmo para o Grêmio? Não é? Uhum. Agora Sim, tem essa possibilidade, né? Coisa que nós já citamos aqui, a campanha do Luan para campanha para trazer o Luan. o Luan para voltar a ser o jogador que era antes, né? Porque no Grêmio não tá, no Grêmio não, no Corinthians não está sendo escalado para nem para ficar no banco, mas Sim, daí tá aí uma proposta. Vamos ver como é que vai ser essa janela aí, né? é. O Grêmio tem que se mexer. Eu acho que para ter. Se bem que as coisas já estão encaminhadas, mas eu acho que o Grêmio, assim como o Inter, pode se aproveitar dessa janela aí para dar uma Sim, reforçada. Bom, falamos de Grêmio, vamos comentar agora, né? Título do Inter, feminino, sub-20. O Inter já estava disputando contra o São Paulo a final do campeonato, tinha ganho o primeiro jogo por 2-0. E sim, no último sábado, dia 9, empatou em 2-2 e conquistou o título. E esse é o segundo título nacional que o Inter ganha em 2022, né? O Inter já tinha sido, em maio, campeão brasileiro feminino sub-17. sim. Então, aí a gente fala, bate tanto nessa tecla aqui, né, Vitor, do futebol feminino, do apoio, E agora tem e, toda a possibilidade também de ser campeão no principal, né? e tem Tá fazendo uma condição no boa. principal. Então, a gente fala muito aqui, né, essa questão de botar os jogos no estádio principal, e eu acho que essa é uma etapa a ser vencida, que tem que ser cumprida essa etapa do crescimento do futebol feminino, mas também Sim, fica o elogio ao que trabalha, porque isso é um sinal de que o trabalho do Inter, pelo menos na base e no profissional, vem sendo bem feito e o Inter vem obtendo resultados. O Inter vem levando a sério o investimento nessa modalidade e os sim. resultados estão aparecendo, né? Eu tô também na expectativa para começar o Campeonato Gaúcho, para ver como é que está o nível do Juventude também, porque o Juventude fez uma promessa que ia voltar com uma postura diferente no futebol feminino. E eu tô nessa expectativa, aguardando para tomara que não seja a mesma coisa que está sendo o time masculino na Série A, que Sim, comece com o pé direito no Campeonato Gaúcho. sim. E bom, no futebol profissional feminino, como tu disse, o Inter é segundo colocado do Campeonato Brasileiro com 30 pontos, um atrás do Palmeiras, que é o líder. E a próxima rodada do campeonato é só em agosto, né? A gente comentou aqui que deu um Sim, hiato grande no campeonato. O Inter enfrenta o Santos no dia 3 de agosto no Sesc, às 4 no da tarde. Sesc. No Sesc. Inter, Inter e Santos no Sesc, por No que Sesc. não no Beira-Rio, Inter e Santos? Sim. É Inter uma e pena, né? Santos, É uma dois pena. times grandes. É um jogão, e é um dos, vou te dizer, ó, o Santos é sétimo colocado com 19 pontos e é um time que tem tradição no futebol feminino. E o Sim, Inter bombando em todas as idades do futebol também. Tem tudo para ser um grande atrativo. sim, Que tomara que com o tempo aí isso seja vencido e os jogos do futebol feminino comecem a ser nos estádios principais sim. e a comunidade toda se mobilize para que sejam grandes eventos, né? E até agora a gente não tem uma resposta ainda, por que os times têm que colocar o time feminino num cantinho fora do estádio para jogar. Sim, Ainda não veio uma resposta, ainda não veio uma explicação. é. Ou só se é uma resposta tão tola que ninguém quer responder, né? Não, é que assim, Não queremos estragar o gramado. não, gramado não é desculpa, não é isso. Mas é que, Então, não, não é só Inter e Grêmio que fazem isso, né? sim, Por exemplo, eu sim, vou pegar a 14ª rodada, aqui times grandes. O Flamengo enfrenta o Bragantino no Luso Brasileiro. Ah, não, mas o Palmeiras enfrenta o Kinderman no Allianz Parque. ó, No estádio, vai botar o jogo no estádio principal, às 4 da tarde da quarta-feira, no Allianz Parque. ó, Palmeiras está de parabéns. O Corinthians enfrenta o SMAC no Parque São Jorge, não vai ser na Neoquímica Arena. Né? O Neoquímica Corinthians Arena, né? tinha Não, que não dar vai um ser no exemplo. estádio, não vai ser no estádio do Corinthians.
Sim. O Cruzeiro enfrenta o São Paulo, Cruzeiro e São Paulo, e o jogo vai ser num estádio do Sesc também. Então, de toda a primeira dos times grandes aqui do futebol brasileiro, o único que vai colocar jogo No no estádio principal, principal é o Palmeiras, que é justamente o líder do campeonato. tá de parabéns aí o Palmeiras, porque nesse ano montou um time bom, mostrou que também quer ser grande no futebol feminino e tá dando exemplo aí, botando no estádio principal. E ainda vão ficar aguardando a resposta do Inter, do Grêmio, dos outros clubes, por que não colocam o time feminino principal também jogar no estádio principal. Sim. Vamos aguardar. E a Série C, Vitor? Como é? O Agora, Brasil para encaminhar o fim do fim do campeonato, o fim do programa, vamos fazer o nosso pequeno giro que a gente sempre faz pelo interior pelos Série C e D, a participação dos gaúchos, Sim, né? Então vamos ver aqui. Na Série C, agora não tem mais nenhum gaúcho entre os 8. O São José perdeu para o Vitória em casa. sim, foi no dia que a gente estava no dia da No pizza dia da lá, pizza, o São José e o São Vitória José jogando. jogando. 2-1 para o Vitória no estádio Francisco Noveleto. São José agora é o 9º colocado com 20 pontos. Ainda tem chance, ainda está perto da zona de classificação, mas está em 9º. O Mas só para explicar Ipiranga. rapidinho aí, Vitor. A Uhum, pizzaria era só para quem está nos ouvindo, a pizzaria era do lado do estádio, sim, do lado, é colada, né? Daí a gente foi num dia ali que a gente acompanhou ali a derrota do Vitória, a derrota do Vitória, a derrota do São José pro Vitória, né? sim. E o Ipiranga está em 11º com 19 pontos, também tem chance, mas perdeu para o Botafogo de São Paulo fora de casa. É uma das E maiores o Brasil de decepções que está Pelotas, sendo. agora é oficialmente lanterna da competição, com 11 pontos ganhos, perdeu fora de casa para o Altos. Então, aí tá o Brasil de Pelotas agora está a 4 pontos de sair da zona de rebaixamento, tem sua situação Tá bastante delicado. complicada, faltando 5 rodadas para o fim. Aí o Brasil de Pelotas vai ter que fazer uma campanha de líder para não Ser cair, rebaixar. para não ser rebaixado. É, porque é um dos que estão brigando aí para não cair o Vitória, ganhou do São José, né, em Porto Alegre. Foi uma rodada ruim para os gaúchos e mais ruim ainda foi para o Brasil de Pelotas, Sim, porque não se ajudou e ainda os resultados também não se ajudaram, não sim. ajudaram ele. E na Série D, o Caxias foi a liderança do Grupo 8, que é o grupo dos gaúchos. Agora o Caxias tem Sim, 24 pontos. O Caxias ganhou de 3-0 da Juventus de Santa Catarina e assumiu a liderança e passou o Azures, que tem os mesmos 24 pontos, é o mas time é o time do Rio Grande do Sul que manda mais jogador embora. Você lembra que eu te mandei uma mensagem e lá, ó, o Caxias... pelo visto está dando certo a política deles, né? Não deu certo, manda embora. Sim. Não, mas o Aimoré também, o Aimoré ganhou do Próspera e Sim. por 1-0 em casa e também tem os mesmos 24 pontos. E em quarto lugar está o Cascavel, que ganhou de 3-0 do Marcílio Dias. 3-0 em casa do Marcílio Dias, está em quarto. Esses 4 da frente, Caxias, Azures, Aimoré e Cascavel, já estão bem descolados do quinto colocado, que é o São Luís de Juí, que também ganhou, mas já está distante da zona de classificação. Ganhou do próprio Azures fora de casa ainda. Mas já não tem mais, na verdade, não tem, só tem mais uma rodada, né? Sim. Só tem mais uma rodada pro fim e não daria para alcançar o. Mas o São Luís aí fez um bonito campeonato, é um É, time que tá recém, é a segunda vez que joga a Série D aí, mas já ganha experiência, né? Já sabe como é que funciona. sim. Bom, e é isso, né? Já foi o giro, falamos
percorremos aí vários assuntos, mas qual o teu último destaque, Vitor? O destaque aí que eu vejo, eu concordo contigo ali, que tu ressaltou, é a questão do parte do departamento médico do Inter, para ver o que é essas lesões no Beira-Rio aí, porque tá modificando o time toda hora por isso, né? Tá passando ali no departamento médico. Cabe ao Inter agora analisar com calma, fazer um mini estudo aí para ver, porque não dá para acontecer como aconteceu ontem, ficar dependendo de Caio Vidal e o Wesley. Massa. Eu vou destacar o Grêmio, então. Vou fazer a consideração assim que o Grêmio, por mais dificuldades que tenha encontrado, o Grêmio parece já ter consolidado o seu lugar no G4, assim. Tudo indica Sim. que o Grêmio vai subir, apesar de tudo que aconteceu, o que não apaga o fato de que o Grêmio tem que mudar, o Grêmio tem que reformar sua gestão para entrar em 2023 melhor do que está agora. E vamos ver como é que vai terminar com o Elias, se a torcida vai abraçar ou não. Vamos ver se o Elias, se dá tempo de salvar essa relação entre Elias e torcida do Grêmio. Esse foi mais um Futebol Agora, hoje gravado nesta terça-feira, dia 12 de julho. Nós agradecemos mais uma vez a sua audiência. Lembrando que a gente não cobre só futebol, a gente também está através do Agora RS, está na política, na economia, no tempo, no trânsito, no cotidiano. Tudo que diz respeito, de alguma forma, a nós gaúchos, nós veiculamos de forma gratuita. Nós também estamos nas redes sociais, né? Não só o site, mas também os jornalistas, né? Tu tem Twitter, né, Vitor? Qual é o teu Twitter? O meu é Vitor_A Pereira. E o seu? O meu é @VictorCaprioli. Mais uma vez, nós agradecemos a sua audiência, deixamos um forte abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal.